Sou Fernanda de Oliveira e essa é a minha história. Peço que você assista até o final. Se o vídeo ficar um pouquinho longo, porque eu estou tentando resumir um pouco da minha história, assiste um pouquinho, para, depois assiste o resto e me ajuda a compartilhar, porque para que o meu desabafo possa reverberar para todos e principalmente para as pessoas que estão envolvidas. Em 24 de março de 1997, aos 15 anos, eu sofri um acidente de carro. Estávamos parados no sinal, no semáforo, né? E um caminhão baú bateu atrás da traseira do nosso carro 2 vezes. É necessário esclarecer que já na delegacia, o meu pai conseguiu sair do carro. Como era um dia de Corpus Christi, era um feriado, ele pulou num CIEP fechado e foi no orelhão e ligou para o batalhão da área e explicou sobre a placa do caminhão, sobre um desenho que estava na lateral do caminhão, a cor que esse desenho era, que o boneco tinha, e o nome que estava escrito. Ele conseguiu isso tudo por ser um policial muito operacional. Mesmo com o carro capotando, ele conseguiu enxergar tudo isso. E ele ainda falou para o batalhão da área que ele ia dar fuga e advertiu a eles que para olhar na parte dianteira do caminhão, naquela parte do paralama, qual o nome, mãe? Isso, advertiu para olhar o para-choque do caminhão, porque devia ter a cor do carro devido à violência da batida. E verdadeiramente isso era tudo certo, né? Realmente o caminhão já estava se evadindo já estava na saída para a Avenida Brasil para se evadir do local, mas eles foram interceptados, né? E foi todo mundo levado para a delegacia. O meu pai foi levado para a delegacia, só que ele não sabia como estava minha mãe, como estava minha irmã, como eu estava. Ele estava completamente em estado de choque. E já na delegacia, essa pessoa já estava lá com o pai, com todo mundo, com um monte de gente em volta e falando um monte de coisa. O meu pai relatou no BRAT tudo isso que eu estou falando para vocês. E ficou o pessoal lá pressionando, falando um monte de coisa, até que ele ficou tão assim estressado que ele falou: olha, gente, escreve o que vocês quiserem, mas eu preciso ver como está a minha família. Porque o motorista já tinha um monte de gente com ele dentro da delegacia e o meu pai sozinho, sem saber como estava a família, em estado de choque, porque também tinha sofrido um acidente. Após tudo isso que passamos, o meu pai, no mesmo ano de 97, foi até o escritório do seu advogado para ingressar com uma ação judicial. Haja vista a pessoa que causou esse acidente não ajudou em nada, né? Desde o começo nunca ajudou em nada. Então, meu pai foi no escritório para poder ingressar com essa ação. E ele conversou lá com os patronos dele e estava extremamente nervoso, abalado, mas explicou tudo que eu estou relatando para vocês, gente. Tudo que eu estou relatando sobre caminhão, placa, desenho, nome de frigorífico, isso tudo ele falou. E algo que aconteceu, que é curioso, é que ele foi em 1997 para ingressar com essa ação. E ele achou que tinha sido distribuído, né? Estava esperando o julgamento. Só que a minha ação, gente, só foi dada entrada em 2002. E eu não estou aqui para levantar nada, não estou aqui para falar mal de patrono, eu jamais faria isso, né? Porque vocês sabem que eu também sou bacharel em Direito, também estudei. Mas, gente, de 1997 até 2002 é um tempo considerável. E aí eu deixo para vocês, deixo aberto a vocês a interpretação do que eu estou falando. Mas eu estou falando realmente de fraudes contra credores, de
sumir com bens, colocar em nome de outras pessoas. Isso é muito sério mesmo. E ele teve bastante tempo para fazer isso, né? Eu preciso explicar para vocês que quem dirigia o caminhão, eu não posso dar nomes aqui, porque é assim, né? Meu processo está 300 anos tramitando. Agora, se eu der o nome deles aqui, o que vai acontecer? Vai vir todo mundo em cima de mim e eu vou ter que dar até minha casa, dar até a cadeira de roda para eles. Porque é assim que acontece, né, gente? Então vamos lá. Quem dirigiu o caminhão, o motorista do caminhão, que bateu no carro 2 vezes, eu vou colocar como A. Esse é o motorista, é o A. Mas o caminhão pertencia a B. O dono real do caminhão era B. E esse caminhão era agregado num frigorífico C. Então, uma pessoa dirigia, sendo que a outra era dona, e era agregado num frigorífico que eu também não posso dizer o nome. Então, gente, para mim, assim, a forma mais estratégica seria a gente ingressar com a ação em face do frigorífico, né? Que está aí até hoje, vendendo muito que bem, mas a ação foi impetrada em face do dono do caminhão, sabe? E aí também são lacunas que eu não entendo, tá? Então a ação ela não foi em face do frigorífico, que poderia arcar com tudo e depois ele que entrasse com uma ação de regresso contra o dono do caminhão, né? E vale também destacar, gente, que é assim, né? A responsabilidade é essa, dono do caminhão, a responsabilidade cai sobre ele. Se não caiu sobre o frigorífico, caía sobre ele. Só que existe uma coisa, o dono do caminhão não estava dirigindo. O certo é o motorista fazer de um tudo, né? Para poder ingressar, para poder pagar pela responsabilidade dele, né? Mas aí ninguém entrou nessa, tá? Essa é a verdade, porque eu posso começar a falar aqui, você me expressar mal, me entender mal e até pensar, olha, mas, poxa, o cara não estava dirigindo. É verdade, ele não estava dirigindo, mas ele tinha... Se ele não estava dirigindo, ele tem que ir em cima de quem estava dirigindo e exigir, porque isso é responsabilidade, sabe? Você não pode bater no carro de uma família, bater por 2 vezes de um carro que está parado no semáforo, ele sair da pista dele, de caminhão, bater por 2 vezes, ok, é acidente. Ok, mas aí criminal, tudo bem, a gente não fala em criminal, não tem o menor interesse, eu não tenho nem interesse de conhecer essa pessoa, mas aí não vamos falar em criminal, porque a gente sabe todo o princípio do direito de trânsito no Brasil, né? No Brasil é sempre assim, no trânsito aí, se você for entrar nessa questão, você vai até enlouquecer, mas na esfera civil, gente, você causa o dano de uma pessoa, deixa uma pessoa de 15 anos tetraplégica e você não tem responsabilidade alguma, isso é um caso a pensar. Mas eu já pensei muito sobre isso e eu tenho as minhas conclusões. E aí, como eu estava falando com vocês, não ingressaram com a ação em face do frigorífico, mas em face do B, que é o dono do caminhão. E aí que começou a minha via crucis, né? Vocês pensem comigo, né? O dono do caminhão jamais tiraria 1 centavo por mim, né? Ele não estava dirigindo, né? Então, ele jamais ia desembolsar, porque ele não estava na hora, ele não fez nada, né? E uma coisa que é engraçada, quando nós fomos para a audiência, tiveram as audiências cíveis não, na esfera criminal, como primeiro é feito, né? Audiência na esfera criminal e depois na esfera civil. Na criminal não deu em nada e nem era para dar, né, gente? Por essa questão de trânsito mesmo. E também nem tem interesse. Por mim, tanto faz como tanto fez. Eu acho que a pior prisão que uma pessoa pode ter é ter a história que esse motorista tem nas costas dele. Eu bati, eu deixei tetraplégica e eu evadi do local e eu nunca mais apareci e deixei ela à sorte dela. Eu acho que essa é a pior sentença, né? Não tem necessidade de sentença nenhuma.
Eu não gostaria dessa sentença na minha cabeça. Mas quando foi ter a audiência na esfera civil, o juiz é uma pessoa extremamente grosseira, sabe, ignorante. E isso não é eu que falo, todas as pessoas. Depois eu estudei, né? Eu sou bacharel em Direito. Eu estudei e esse juiz é desse jeito. É uma pessoa extremamente difícil. E o juiz foi muito grosseiro comigo. Ele primeiro foi dito, olha, a menina é tetraplégica, não sei o que lá. Não pode, o que tem? Manda subir. Eu subi 2 lances de escada, com ajuda, lógico, né? E até o dono do caminhão, meu Deus do céu, parecia que era a Madre Teresa de Calcutá ajudando a levar a cadeira. O que adianta, né? Me ajudar a subir lances de escada. Mas ajudou. Esse juiz, gente, na hora de assinar a sentada, porque assim, era uma audiência, não era uma IJ, era uma audiência de conciliação para ver se tinha acordo em alguma coisa. Esse dono do caminhão, quando ele foi perguntado pelo juiz se havia alguma possibilidade de acordo, ele falou que ele não tinha dinheiro e ele não podia fazer isso. Ele era dono de um caminhão agregado a um frigorífico, e ele ou alugava, eu acho que eles são amigos, mas ele ou alugava, ou era por ser amigo, eu acho que alugava, porque ninguém vai prestar caminhão para amigo, e ele não tinha dinheiro para nada, né? Foi isso que ele falou, não tenho dinheiro, não tenho, uma cara quase chorando, eu tenho pena da menina, mas eu não tenho dinheiro e tal. E aí, na hora de assinar a sentada, eu falei para o juiz que eu não conseguia assinar, só que tinham feito uma adaptação para mim, para eu poder assinar, e aí escrever, que na época eu não conseguia escrever. E aí eu falei, olha, essa adaptação está no carro, mas a letra não saía direito, eu levei por levar. E ele foi extremamente ignorante comigo. Então, por que não manda buscar? O que acontece, gente? Na audiência, parecia que eu era ré. O juiz me tratou de forma extremamente grosseira. E sabe o princípio da imparcialidade que o juiz deve ter? Eu não notei isso nele. Sabe por quê? Quando ele foi falar com o policial que estava no dia da diligência, o meu patrono perguntou, olha, você lembra da menina? E lógico, o policial disse que não lembrava, né? E aí o juiz virou para o meu patrão e falou, mas você também tem cada ideia, você acha que ele vai lembrar dessa menina, tanta diligência que ele faz e vai lembrar dessa menina? Aí o meu advogado ficou super sem graça, né? Só que na hora que foi perguntado se eu estava de cinto de segurança, ele falou que eu estava sem cinto de segurança. Engraçado, né? Engraçado, eu estava sem cinto de segurança. Mas ele não lembrava de mim. É engraçado, né? Então, gente, sobre esse juiz que eu estou falando para vocês, essa forma grosseira, esse policial que estava no dia, eu estava na parte de baixo, né, e ele já estava lá em cima. Quando ele me viu, ele ficava me olhando o tempo inteiro e conversando no telefone. Muitas assim, atitudes esquisitas, absurdas. Notei que não teve, o juiz não foi imparcial. Parecia que o juiz conhecia aquelas pessoas, né? Ele se reportava muito bem à parte ré, mas grosseiramente comigo, que era autora da ação. No caso, meu pai estava lá, eu ainda era menor de idade, e ele se reportava ao pai de uma forma grosseira, comigo de uma forma grosseira. Mas tudo bem, né, gente? Tudo bem. E o que acontece? Sobre isso, essa é a parte civil que a gente está passando. E o que eu quero dizer para vocês? Se eu tivesse que dar um nome ao meu processo, seria... Mãe, existe essa palavra protelação? Não, né? Protelar? Pode ser. Não, isso. Se eu tivesse que dar um nome ao meu processo, seria protelar. Protelar o tempo todo, protelando o meu direito. O tempo todo fazendo tudo para cercear. Ele fala que não tem dinheiro, mas a gente vê a família dele, o dono do caminhão, né, o real dono, eu não sei, eu acho que até não está mais vivo. Mas quando vivo,
teve seus problemas de saúde, aí tinha home care, tinha cuidador. Quando eu não recebi nenhuma garrafinha de soro, nem uma sonda que é centavos, que é real, não recebi. Eu não recebi o esparadrapo, porque eu tive uma escara que ficou anos para curar, porque eu fiquei 3 dias deitada, não podia virar, e quando virou dava para ver o osso, e eu nunca recebi nenhum tipo de assistência. Agora, gente, se você acha que o dono do caminhão não tem culpa, ok, eu posso até concordar com você, só que o motorista tinha que arcar, e se o motorista não arcou, então o dono do caminhão tem que arcar. O que não pode acontecer, gente, é passar tudo batido assim, as pessoas fazem o que quiser, e a gente não fala nada e arranja, passa pano para tudo. Isso daqui, gente, não é um desabafo de uma pessoa que está levando as coisas para o lado pessoal, não. É de uma pessoa que está levando para o lado da justiça e do direito dela. Então, todos esses anos, de todas as formas, realmente você não acha nenhum bem no nome do dono do caminhão. Por que, gente, que você não acha nenhum bem? Porque ele teve tempo bastante para tirar do nome dele. Essa é a verdade, gente. Porque um homem daquele porte, com o padrão de vida que ele tem, se você puxar a vida da família dele, a vida da filha, a clínica, tudo que eles têm, aquilo ali, gente, não brotou do nada. Não brotou do nada. E aí, gente, sumiu com todos os bens. E quando foi encontrado o bem, primeiro, vários embargos. Nesse processo, estamos em fase de execução. 30 anos de processo. Estamos em fase de execução, que é a fase final do processo, né? Tem um bem, foi achado um bem que será penhorado, para que venha ser dado para mim essa indenização. Só que agora, no finalzinho, com tudo certo, primeiro o irmão alegou que morava no local. O oficial de justiça foi lá e falou, isso é mentira, o local está vazio. E agora, o irmão de novo do dono do caminhão, tá, gente? Porque o motorista, evaporou. Ninguém sabe onde está o motorista, ninguém sabe da existência dele. Papai está na internet, filhinha está na internet, mamãe, restaurantezinho com combinação de nomes, de papai e mamãe, filhinha na igreja, fulaninho, não sei o que lá, rede social de filhinho, que não sei o que lá. Mas comigo nada, ninguém me acha, eu continuo no mesmo lugar, ninguém me acha. Porque, volto a dizer, o dono do caminhão não dirigiu, vai em cima de quem estava dirigindo. Você vai arcar com isso. Senão eu vou entrar com ação contra você. Mas sabe por que não entrou com ação, gente? A verdade é que é conluio, amizade. Na rede social, quando o dono do caminhão ficou doente, o papai lá do rapaz da direção lá que bateu o caminhão atrás do meu carro, colocou lá, meu amigo, meu compadre. Quer dizer, tudo, gente, um conluio, sabe? Um liame psicológico para poder não me dar aquilo, para no final, como a advogada uma vez falou, minha própria patrona falou, vai acontecer de que você vai ganhar e não vai levar nada. É esse o objetivo, gente. É esse. E o meu desabafo eu fiquei tetraplégica, tenho várias sequelas, a vida não é fácil, e eu não estou aqui para me vitimizar, não. O que acontece, gente? Acidentes acontecem, né? E o que a gente pode fazer? Ele não pode fazer mais nada, não tem como voltar. Mas ele pode me dar o meu direito. O meu advogado, a inicial, gente, quando você vai ingressar com uma ação no judiciário, tem uma peça processual que se chama inicial. E essa inicial, o advogado do autor vai escrever lá as fundamentações nos códigos, tudo certinho, e vai colocar os pedidos. E nos pedidos o advogado botou troca de cadeira de rodas, assistência, pensão vitalícia, troca de cadeira de roda a cada 5 anos. Aí você pode achar um exagero, né? A cada 5 anos. Mas você acha esse exagero porque você não tem vivência de cadeira de rodas.
sabe? Não sabe como eu tive que, às vezes, fiquei anos com cadeira emprestada, com cadeira que não foi feita para minha lesão, que não foi feita no meu tamanho, porque cadeira de roda é extremamente caro. E aí eu tinha que usar o que tinha, porque eu não tinha uma cadeira de rodas. A pensão vitalícia era porque como é que eu ia trabalhar? Hoje, gente formada, se eu não conseguir resolver as coisas no computador, dificilmente eu vou sair daqui para ir trabalhar no centro da cidade, em outros lugares. Por quê? Porque eu não quero, não. É porque vocês veem o nosso sistema viário, sabe? É muito fácil para pessoas mais independentes. Mas eu volto a dizer, eu fiquei tetraplégica. Gente, são machucados que duram anos e que precisam de anos e anos e anos de remédio, medicação, eu tomo remédio contínuo, remédio para bexiga, remédio para poder ter qualidade de vida. Essa pessoa, o dono do caminhão sabe o que é isso? Porque quando foi levantado lá sobre ele, que ele ficou na cadeira de rodas também, eu não sei se foi derrame, eu não sei o que é, tá lá, tá com cuidadora, tá com medindo pressão, aferindo pressão, remédio contínuo, fisioterapia, tudo que eu preciso. Fisioterapia, essa pessoa tem, ou tinha, porque essa pessoa, não sei se ela já morreu. Então, gente, por que eles podem ter toda assistência e eu não? Porque essas pessoas não têm consciência do mal que elas fizeram na minha vida. Acidentes acontecem, mas decidir não fazer nada, decidir dilapidar bens, sumir com tudo, para não dar nada para mim, fraude contra credores, essa decisão foram vocês que tomaram, vocês que quiseram fazer isso comigo, deliberadamente armarem para que eu não consiga o meu bem. Aí tudo bem, gente, vamos lá, eu não tinha na época. O pai do motorista lá tinha casa, vende a sua casa, porque era isso que ia fazer comigo, né? Se fosse ao contrário, meu pai teria que vender a casa, vender tudo. Tem casa, hoje em dia tem restaurante, faz um monte de coisa, tem um monte de negócio. Então, não pagou naquela época, o que eu vou fazer? Eu vou dar o dinheiro agora. Gente, isso é responsabilidade de vocês. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão contando com uma prescrição. Vocês estão empurrando 30 anos de causa para forçar uma prescrição. Mas eu não consigo compreender como vocês deitam todo dia. Eu não consigo compreender como essa pessoa, essa moça, faz orações, sabe? Como ela vai para a igreja dela e ela convive sabendo que, olha, o meu irmão deixou uma menina na cadeira de rodas e não fez, com 15 anos de idade, não fez nada por ela. Eu vi que você fez o seu 15 anos, vi lá a festa de 15 anos muito bonita, mas eu tô aqui esperando o que é meu. Então, gente, o que acontece? Eu fiquei cerca de um mês internada. Eu reparei que eu urinava sangue. O tempo todo o coletor via sangue grosso. E aí eu fui saber, os meus rins foram achatados, os 2 rins foram achatados com um acidente. Era equivalente o caminhão ter passado por cima deles, mas com a violência da pancada, eles foram achatados e revirados, né? Senhora? O pulmão parado, o diafragma. O médico falou, o paramédico, quando o meu pai parou assim lá no Rocha Farias para ver a minha situação e falou com o paramédico, inclusive o pai dessa pessoa, desse rapaz que estava dirigindo. Rapaz, gente, é só modo de dizer, que eu não posso dizer o nome dele aqui. Ele não era menor de idade, não, tá? Rapaz é só para diferenciar, não ficar, o pai, o motorista, ou o rapaz que estava dirigindo. Ele e meu pai foram, aí meu pai perguntou para o paramédico falou que era um estado grave, que poderia ir a óbito, mas se não fosse a óbito, nunca mais ia nem sentar, ia ficar numa cama, porque a lesão era muito alta e muito grave. E o meu pai ficou desesperado, começou a chorar,
porque ele falou, poxa, ela acabou de fazer 15 anos e tal. E aí o pai do rapaz, do motorista, também começou a chorar, ficou naquela emoção, naquela coisa toda. E nesse chororô todo ele começou a falar. E o meu pai, prestando atenção, e ele começou a falar, ele só me dá trabalho, ele sempre faz isso. Eu falei para ele não ir para aquele local, por que que ele estava naquele lugar? E meu pai ficou com a antena muito ligada, porque sabia que essa pessoa era problema. E era problema mesmo, tá, gente? Porque ele estava sobre uma situação que chama júdice, né? Uma situação judicial, que você não pode ficar até estar sendo processado e tal. Isso é um problema dele, mas isso é para. Eu só estou comentando isso aqui para vocês entenderem que a pessoa era useiro e vezeiro de fazer as coisas e papai vir e encobrir, papai vir e ajeitar a situação. Das primeiras vezes que eu fui no centro de reabilitação da Polícia Militar, porque graças ao meu pai ser policial militar, que da internação até a fisioterapia foi custeado pelo meu pai por causa da polícia militar. Gente, eu fiquei um mês internada e eu fiz ressonância, tomografia, nada disso é barato. Depois veio no contra-cheque de quem descontado? Para meu pai, para pagar? Para o meu pai. Acha que essa pessoa pagou? Acha que o dono do caminhão, o motorista, papaizinho que gosta de encobrir, pagou? Não pagou nada. Quem pagou foi o meu pai. Meu pai sequer cogitou de falar com ele e falar, olha, você tem que arcar com isso aqui, que era uma coisa que na época até poderia ser dito, né? Ó, você me ajuda aqui nas despesas, mas não aconteceu. Então, gente, tomografia, tudo isso foi meu pai que bancou. E das poucas vezes que esse pai dessa pessoa aí me levou na clínica de reabilitação, era com pressa, tinha que voltar para trabalhar, tinha que fazer não sei o quê. E sempre sempre piada, olha, isso é uma fatalidade. Gente, fatalidade é realmente, acidente não é programado, fatalidade. Mas pensa bem também, gente. Só tinha 2 carros na pista, porque eu estava lá, né? Então eu sei dizer, né? Papai não estava, eu estava. Só tinha o carro era dia de Corpus Christi, de tarde. Carro de passeio, na pista de carro de passeio, parado no semáforo. E caminhão na pista de caminhão, sai da pista de caminhão a milhão e bate 2 vezes, que a primeira ele bateu, a segunda deve ter deu ré, ficou nervoso, bateu de novo. Gente, é fatalidade, mas põe fatalidade nisso, hein? Você sai da sua pista. Gente, é uma coisa abissal. A pista de carro de passeio para a pista de caminhão não tem necessidade de fazer isso. Não tem necessidade. Mas ele fez. Então, gente, é fatalidade. Mas se você puxar um pouquinho, você vai ver que não é tanta fatalidade assim, né? No mínimo, é péssimo de direção, mas é irresponsável. E, tipo, se é uma fatalidade, agora eu vou ser homem e mulher, né? Se fosse o caso, se fosse o meu caso, de assumir o que eu fiz. Não se trata de perder dinheiro, não, gente. Se trata de direito. Como é que você faz isso? Na época, esse motorista aí, ele tinha a irmã que veio aqui, o pai trouxe para me ver, era uma menina pequena, lembro dela perfeitamente. Já pensou se acontecesse isso? A esposa dele, na época, desse motorista, estava numa gravidez de risco. E se fosse com ela, e se matasse ela o bebê? Você acha que eles iam ter alguma misericórdia do meu pai? Vocês acham que eles não iam cair matando? Você acha que eles iam aceitar ficar 30 anos para ganhar uma indenização? Então, gente, faço esse vídeo aqui de desabafo mesmo, porque estou indignada com a morosidade da justiça. Eu fico admirada como o sistema judiciário brasileiro aceita algo como isso. Aceita, acha normal, sabe? 30 anos para eu conseguir uma indenização. E quando consegue, o familiar vai lá, sempre embargando para quê? Está querendo forçar a prescrição, está querendo, sei lá, que eu morra, porque meu pai falou, gente, eu vou morrer. Meu pai falou para os patronos, eu vou morrer e não vou ver minha filha ganhar essa causa. E ele morreu. Só que eu não vou morrer, não. Eu não vou morrer, não. Eu estou aqui para falar porque eu estou cansada de respeitar vocês e vocês não respeitarem o meu direito. Então, gente, eu falei para vocês
que eu fiquei internada e todas as despesas médicas foram custeadas pelo pai. No terceiro dia, quando eles foram me virar, que só podiam virar no terceiro dia porque o pescoço estava todo quebrado, só puderam no terceiro dia, que eles rasgaram o vestido no meu corpo, eu já tinha uma escara no cóccix que dava para ver o osso, sabe? A minha coluna saiu tanto do grau que ela poderia furar os meus órgãos. O que foi feito? Eles furaram a minha cabeça e colocaram um aparelho, parece uma coroa de metal, que se chama tração, para de tempos em tempos, de hora em hora, puxar para voltar o grau da minha coluna, para voltar a coluna para o lugar. Minha coluna era extremamente torta. Fora o equilíbrio de tronco que eu perdi, fora eu perdi o convívio com todas as pessoas que eu conhecia. Por quê? Porque eu perdi a capacidade de suar. Então, hoje em dia, todo mundo que me conhece sabe, se eu não tiver num ar-condicionado ou se eu não tiver água no local, eu esquento até desmaiar. Por quê? Porque eu perdi a capacidade de suar. Lesão muito alta. Tenho uma série de limitações na minha vida. Aí a disfunção de bexiga, disfunção de intestino, tantas coisas que eu passo por causa desse acidente. Todas essas coisas, você, que estava dirigindo, você não pode fazer nada. São sequelas, são consequências do acidente que eu sofri. Mas foi você que causou esse acidente. Nunca esqueça isso. Foi você. Pai de que gosta de passar mãozinha na cabeça de filhinho que faz coisa errada. Filho que, como você mesmo diz, ele sempre faz isso. Claro que ele faz. Papai cobre, né? Papai chega na delegacia com uma enxurrada de gente para poder cobrir o erro de filhinho. Gente, para você ter uma ideia, o meu pai, eu acredito que não, tá? Eu nunca perguntei a ele. Mas a minha mãe falou que quando entrou tinha a ambulância dos bombeiros, né? E aí minha mãe entrou e o meu pai entrou dentro da ambulância. Esse motorista estava com a cabeça enfiada nas pernas. A minha mãe não viu o rosto dele. Não sabemos até hoje. Conheço o pai, porque veio aqui. O pai queria tirar DPVAT para mim. Trouxe uma série de documentações. Tudo muito suspeito. Uma série de documentações para assinar, para o meu médico assinar. O médico falou, não precisa de nada disso para tirar DPVAT. E outra, não é ele que tira DPVAT para você, é você que tira o DPVAT. Quer dizer, gente, eu não tenho como confiar em gente assim. Ficou ali, gente, em todo o tempo que essa pessoa, que o pai dessa pessoa, algumas vezes veio aqui para me ajudar, em todo o tempo, ele nunca falou em valores, nunca falou em nada. 3 vezes que ele veio. Ele veio somente 3 vezes, né, para me levar, porque depois que ele abandonou, porque é muito ocupado, tinha que trabalhar, é sempre assim. Só ele era ocupado, só ele tinha que trabalhar. Depois da 3ª vez ele sumiu e eu não tinha telefone na época. Aí só tinha o contato da minha vizinha, que era no meu vizinho aqui, a gente ligava para médico e tal. Ligava para minha vizinha para saber como eu estava. Mas sabe o que era, gente? Para saber se eu estava andando. Para saber se eles podiam pelo menos aliviar a barra deles. Mas eles não vão aliviar a barra deles, não. Se depender de mim, não vão aliviar. Porque vocês vão receber esse vídeo e vocês vão ver o mal que vocês me fizeram. E o que acontece, gente? Sobre a parte, tudo que eu passo até hoje, realmente eles não podem fazer nada por mim. É uma coisa de medicina, é uma coisa divina, não podem fazer nada por mim. Agora, a responsabilidade que cabe a eles da minha indenização, eles têm que fazer isso por mim. E eles não fizeram, vocês não fizeram nada por mim. E eu quero que vocês convivam com isso. Eu vou conseguir, meus patronos vão derrubar esse embargo do irmão, do dono do caminhão, que o irmão está se metendo agora, a casa é bem de família. Problema.
Eu não quero nem saber. Primeiro, você não está sem casa, né? Você não é nenhuma criança, você não está sem casa, né? Fala sério, né? Você não acha que a gente é bobo de não levantar vocês, de não saber da vida de vocês. Nenhum de vocês está sem casa, nenhum de vocês estão desamparados. Vocês estão vivendo até que muito bem. Os filhos de vocês, a filha de vocês, está vivendo muito bem. Muito bem, isso é tudo mentira de vocês. Agora vem esse irmão e querer embargar. Ah, porque eu fiz melhorias para protelar, no sentido de protelar, e também, gente, para poder diminuir o meu montante. Vocês só pensam em dinheiro, gente. Vocês só pensam em dinheiro. Eu vou falar um negócio para vocês. Existe a justiça divina, sabe? E, sinceramente, espero que exista local de arrependimento para vocês. Sabe por quê? Tudo que a gente faz volta. Eu tenho muito medo de fazer mal para as pessoas por causa disso. Eu tenho a plena certeza que o mal que eu faço volta. Por isso que sempre que eu posso ajudar alguém, dentro das minhas possibilidades, eu sempre vou ajudar. Porque eu sei que o bem que eu faço, ele prospera. Mas o mal que eu faço volta. E você, principalmente irmãozinho aí, que está fazendo, que está colocando, minhas melhorias, pelo amor de Deus, deixa de ser mesquinho. Olha para mim. O fato de vocês visitarem a minha rede social, ela é aberta, pode ver. Vocês estão me acompanhando pela minha rede social e vendo que eu saio, que eu faço negócio de mídia, negócio de beleza, que eu faço vídeo. Eu faço isso graças ao Deus que está no céu e a família que eu tenho. Eu não estou cheia de dinheiro, eu continuo no mesmo lugar, vocês sabem disso. Eu continuo no mesmo lugar, eu vivo no mesmo lugar. Mas eu vivo graças a alguém que está lá em cima, intercedendo e cuidando de mim e a família que eu tenho, que hoje o meu pai é morto. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem, né? Meu pai já morreu. Meu pai já morreu. E morreu com esse desgosto de saber que a filha dele... Eu já tive alta de fisioterapia. Porque a fisioterapia ela não vai ficar me segurando. A clínica da Polícia Militar ela não vai ficar me segurando mais de 3 anos, sabendo que existem outras pessoas que precisam ser internadas. Então, gente, é esse o meu desabafo, é essa a minha história. Eu quero muito a ajuda de vocês para compartilhar, porque esse vídeo eu quero que todo mundo saiba que existe uma responsabilidade em todos os nossos atos. Às vezes, esse vídeo é para cair na mão das pessoas que me fizeram mal mesmo. E essas pessoas vão receber esse vídeo. Mas esse vídeo também é uma crítica ao judiciário brasileiro, sabe? Porque o judiciário, meu Deus, se todo mundo fosse falar o que acontece pela morosidade da justiça... Olha, eu acho que a rede social seria só sobre isso. Não existiria mais assunto, porque é um absurdo o que passamos. E é um absurdo o que a vida de um tetraplégico, de um paraplégico, de um tetraplégico, é um absurdo. Tudo que nós temos que fazer para sobreviver. Gente, na contestação é feita... Eu não falei para vocês que é feita uma peça processual. O meu advogado faz, eu sou autora, a peça processual, para ele dizer, ó, a pessoa tal fez isso contra mim, eu quero direito tal. O processo é isso, é quem quer o que de quem. O processo é isso, é fácil de entender. Quem quer o que de quem. A minha ação, quando eu ingresso, chama-se inicial. E a contestação é o réu contestando ali. Aí ele vai, o patrono, né, o advogado, vai ali contestar tudo que está sendo dito pelo patrono ou patrona da autora, né? E aí o patrono escreveu lá na contestação que eu tinha escrito que eu tive um acidente grave, mas eu tinha ferimentos leves que eu não podia comprovar. Gente, isso é um absurdo. Eu tô com cara de que tô com ferimento leve aqui, gente. Você que me conhece, você vê minha rede social aí, no vídeo, basta só você observar no vídeo. Eu tô com cara de quem tá com ferimento leve? Gente, é um absurdo, mas eu tenho que falar isso aqui. Uma vez, o papaizinho, né, porque o filho não podia fazer, né? Aí papai me levou. Aí papai não podia, porque papai trabalha muito. Aí mandou uma pessoa da família dele me levar
num atendimento ambulatorial no HCPM. Vocês sabem que pessoa paraplégica e tetraplégica, ela tem memória muscular. Então, a gente tem uma série de espasmos que a gente não comanda. No meu caso, eu sinto, mas eu não comando. E também tem movimentos involuntários. A gente acha, né, a medicina acha que é uma memória. A perna mexe por uma memória que ela tem. E aí eu mexi a perna do lado dessa pessoa. Essa pessoa foi contar lá pro papaizinho. E aí esse homem ficou muito tempo da vida dele ligando para minha vizinha para saber de mim, por quê? Achando que de repente eu estava andando e estou mentindo. Tá de brincadeira, né? Gente, vocês chegam a ser ridículos. Deixa eu só dar uma pincelada com o impacto do acidente. Com o impacto do acidente, na primeira vez bateu, o carro foi arrastado. Na segunda vez que ele bateu, o carro capotou. A minha irmã, ela não sabe como conseguiu sair do carro. Ela saiu do carro e ela desmaiou no canteiro. Um conhecido nosso de ônibus passou e falou: nossa, que acidente grave. E aquela moça faleceu, mas ela não tinha falecido não, era minha irmã desmaiada no canteiro. Meu pai saiu milagrosamente dentro do carro, porque o vidro travou, eu não sei como ele saiu. Um cara que tinha uns 100 quilos conseguiu sair por um lasco de vidro, mas ele conseguiu sair. E minha mãe ficou dentro do carro, ajoelhada no banco, na pontinha, e me olhando, e eu não podia sair do carro. Minha mãe me olhando, tomando conta ali. E o carro, gente, já para pegar fogo, que foram os populares que apagaram lá o fogo, porque senão até morrer queimada, quem sabe eu morreria, ou seria queimada, alguma coisa assim poderia acontecer. Esse foi o acidente, só pincelando para vocês. E eu quebrei várias vértebras do pescoço, alta. Eu só mexia os olhos. A minha coluna saiu, como eu falei para vocês, saiu totalmente do grau, podendo perfurar outros órgãos, e isso tamanho o impacto do acidente. Se esse tipo de relato que eu falei para vocês causa um impacto em vocês, até em vocês que não conheciam a minha história, minha família, gente que não conhecia a minha história, se esse tipo de relato aqui causa impacto em vocês, eu não sei que tipo de pessoa são vocês. A, B, o C não, né? O C é um CNPJ, né? Mas A, B, papaizinho de A, irmãzinha de A. Eu não sei como vocês conseguem. Patronos de A, patronos do dono do caminhão, irmão do dono do caminhão. Não sei se esse daí passou dessa para melhor, não. Mas eu vi lá, eu vi a sua pobreza, tá? Eu levantei a sua pobreza. Durma, se você está vivo, durma todos os dias com o que você fez. E se você também está vivo, durma todos os dias com o mal que você me fez. Paizinho de que defende que filhinho sempre faz as coisas erradas, durma com esse barulho. Você me deixou tetraplégico e me jogou no vento. Durma todo dia com isso. Você me jogou no vento. Irmã, mãe, família. Tem um aqui do dono do caminhão que é até músico, canta lá fora, é músico. Boêmio, durma com isso. Vocês me causaram mal. O mal aconteceu, mas vocês não fizeram nada para reparar esse mal. Esse é o meu desabafo, a minha indignação, com 30 anos esperando para poder resolver a minha ação. Detalhe, documentos, quando foi achado esse bem, né, que não conseguiram, não sei como não conseguiram, né, esconder esse bem. Quando foi achado, o que aconteceu? Eles foram deixando tudo correr frouxo. Juiz vai lá e pede certidão da casa, documento, gente, da casa, do imóvel, tudo. Eu que tive que arcar com isso. Eu tive que pagar esses documentos. E aí esses documentos envelheceram. Então o juiz pediu de novo. Eu preciso saber a situação da casa. Tome-lhe, Fernanda, pagar de novo. E agora, quando estava tudo certinho, tudo para proceder à penhora, o irmão entra com esse embargo. Irmão, você está se metendo nisso porque você é egoísta, né? Porque é bem de família.
mas durma com essa também. Tudo que aconteceu comigo também está recaído sobre a sua cabeça, porque você está sendo conivente. Vocês, A, B e afins, todos vocês têm culpa nisso. Todos vocês estão fazendo isso comigo. Repito, eu estou sendo repetitiva. Acidentes acontecem. As sequelas, vocês não podem fazer mais nada. Elas vieram com o acidente. Agora, o que vocês decidiram fazer após esse acidente é culpa de vocês. E tudo que eu sofro com a decisão de vocês, eu quero que vocês convivam com isso. Eu não vou perder o meu direito, não vou perder. Mas tudo que eu já perdi até agora está por conta de vocês. E eu quero que a família de vocês saibam, eu quero que a internet saiba, eu quero que até o conhecido de vocês saibam de tudo isso, o tipo de pessoa que vocês têm. E vocês fiquem muito felizes, vocês são covardes, e fiquem muito felizes, que eu não vou dizer o nome de vocês aqui, porque eu não vou dar o direito de vocês de vir me processar, porque eu conheço muito bem o nível de vocês. Então, gente, esse é meu desabafo. Me perdoa o vídeo longo. Por favor, gente, compartilha, comente. Eu gostaria que tivesse um engajamento absurdo nesse vídeo, para que a minha história, do jeito que eu pude resumir, gente, é muita coisa que eu passo. Só que eu não tenho como prender a atenção de vocês tanto assim. Então, eu tentei pincelar aqui. Essa é a minha história, esse é meu desabafo, essa é a minha vida e minha indignação. Hoje, qual é o meu estado? Eu estudei. Aí, né, daqui a pouco, do jeito que vocês são, vocês vão dizer, mas ela cursou o direito. Eu cursei o direito, gente, pagando fiéis, tá bom? Eu tirei fiéis, né? E eu paguei o fiéis, e depois eu paguei o fiéis com uma ação que eu fiz, tá? Eu recebi uma indenização. Vocês não pagam indenização, não. Mas eu recebi uma indenização. E aí eu peguei esse dinheiro e paguei o fiéis, porque eu tenho que pagar o fiéis, né? Não posso dever, porque vocês não vão me dar nada. Então, foi assim que eu estudei, tá? Para vocês não começarem a achar que eu tenho dinheiro escondido. E ainda, se eu tivesse, não é problema de vocês. Eu quero o que é meu. Eu quero o que é meu na minha mão. E eu tenho a plena consciência. Vocês jogam muito baixo, gente, muito baixo. Eu estou sendo repetitiva aqui em falar sobre que eu não tenho nada pessoal, não tenho mesmo, porque se eu tivesse pessoal, gente, pelo amor de Deus, eu sei onde vocês moram, eu já teria feito um escândalo, eu sei de toda a vida de vocês, não tenho nada pessoal. Também nunca pensei nada na esfera criminal para o A, que era o motorista, porque esfera criminal, para quê? Né? Para quê? Vai viver tua vida aí e tenta ser feliz, se você consegue, né? Se você consegue ser feliz com tudo isso na sua cabeça, tenta ser feliz. Mas eu quero a esfera civil, eu quero aquilo que é meu, que me cabe. Esse vídeo não é um vídeo de recalque, não é um vídeo de pessoa que está se vitimizando. Eu sou vítima de nada. Talvez eu seja vítima de vocês. Eu não gosto de me vitimizar não, sabe? Porque esse papel nem me cai bem. Mas eu sou vítima de vocês. Eu estou sendo vítima de um sistema judiciário que permite que vocês façam isso comigo. Porque eu sei muito bem o jogo de vocês, como eu falei para vocês, eu estudei, né? Então eu sei muito bem o jogo que vocês estão jogando. Mas eu deixo aí esse vídeo. Se possível, assista mais de uma vez. Tenta se defender aí do que eu estou falando. Tenta aí chegar junto e dizer que eu estou errada. Tenta dizer que vocês fizeram alguma coisa por mim. Tenta aí. Se vocês têm coragem, se vocês são capazes de fazer isso. Então, gente, esse aqui é um lado meu, que é o lado da minha vida, que é o lado da minha verdade. Eu agradeço demais você que está assistindo, você que é da minha família, você que não é da minha família. Gente, muito obrigada de todo o meu coração, sabe? Você está assistindo aqui, está apoiando. Muito obrigado. Esse é a minha história, meu desabafo. E eu sei... Senhora? Eu sei que a minha vida vai mudar, eu tenho certeza disso. Compartilhe. Gente, comente, gente. Se você não é inscrito em canal, é só fazer a conta do YouTube lá, você não precisa ter canal não. Faz aquela conta do YouTubezinho com Google, com o e-mail Google, só para você me adicionar e para você poder compartilhar.
Manda em tudo quanto é grupo, gente. Grupo de família, grupo de amigo, grupo de futebol. Pede lá para uma pessoa que você conhece para poder ajudar, porque é por uma causa justa. E você que tem fé, que acredita, inclua meu nome nas suas orações, porque a minha vida, desde que eu sofri esse acidente, eu sou uma guerreira. Eu sou uma guerreira. Mas não porque eu quis ser uma guerreira, mas porque a vida me fez ser. Então eu agradeço a todos, eu agradeço a minha família, eu agradeço ao meu pai, que não está mais aqui, e agradeço a minha mãe, a minha irmã e a minha família, que são tudo para mim, que são o meu apoio, que são as pessoas que eu mais amo nessa vida e que eu mais quero ver bem. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Beijo, beijo, beijo. Ficou legal, mãe? Você vai lançar isso do jeito que tá, Fernanda. É? Você vai fazer alguma coisa aí?